Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. Que Deus seja louvado e engrandecido na vida de cada um de nós. E que nós, neste momento, vamos nos colocar de pé. Acredito que todos estejam sentados o tempo todo durante toda essa semana, né? Vamos nos colocar de pé para falar com Deus. Ó Santo e Eterno Deus, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Senhor, nesta manhã de sábado. Nós louvamos o Teu santo nome, Senhor, pela Tua proteção, cuidado, pelo Teu sustento sobre cada um de nós. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor perdoe todos os nossos pecados cometidos contra Ti através de atos, palavras, omissões. Que o Senhor nos batize neste momento com o poder do Teu Santo Espírito. Aos louvores que serão entoados, que seja para a Tua honra, glória e louvor do Teu santo nome. Agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre nós, em nome de Jesus, amém. Do jeito que estamos, vamos orar. Ó grande Deus, nós te somos gratos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar na Tua casa. Bendito é o Senhor. Louvado seja o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Nesse momento, Senhor, ao nós recapitularmos essa lição, o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra. Por Jesus, amém. Muito bem, temos 15 minutos para recapitular essa lição tão importante. E ela fala sobre passagens difíceis da Bíblia. E eu queria ler algumas passagens da Bíblia aqui com os irmãos, rapidamente, para que a gente possa contextualizar. Abra sua Bíblia rapidamente aí no livro de Colossenses, capítulo 14, verso 16. Colossenses, capítulo 14, capítulo 4, perdão, verso 16. Capítulo 2, verso 16, perdão. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou pela lua nova, ou pelos sábados. Outro texto, Romanos 14, verso 5. Romanos 14, verso 5. Um faz diferença entre o dia e dia, mas o outro julga que todos os dias são iguais. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Outro texto complicante. 2 Coríntios capítulo 3, verso 14. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3, verso 14. Mas aos seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu, não foi removido porque somente em Cristo ele é abolido. Estes textos que lemos, os nossos amados irmãos evangélicos tomam estes textos para afirmar que a Bíblia se refere à guarda de um outro dia, ou até mesmo a abolição da lei de Deus. São textos realmente difíceis de compreender. Outro texto, 1 Coríntios capítulo 10, verso 25. 1 Coríntios 10, 25. Olha que texto emblemático. Preste bem atenção. Diz assim: comei de tudo que se vende no mercado, sem perguntar nada, por causa da consciência. Noutras traduções está escrito assim: comei tudo que se vende no açougue, certo? Será que é para comer tudo que se vende no açougue? Outro texto emblemático, Atos capítulo 10, verso 43. Atos capítulo 10, verso 43. Deixa eu ver se é isto. Capítulo 10, verso 14. Capítulo 13, perdão, volta, capítulo 10, verso 13.
Pedro tem aquela visão do lençol, e aí aquele lençol com répteis, quadrúpedes e aves. E aí no verso 13 diz: foi-lhe dirigida uma voz dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Será que esse texto está dizendo isso para Pedro comer aqueles alimentos? Então, textos emblemáticos. Aí nós entramos na nossa lição, que o próprio apóstolo Pedro diz assim no verso para memorizar: tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Como Paulo escreveu, ou como Paulo escreveu segundo a ótica de Pedro. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer com todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas, preste bem atenção nesse texto. Este texto é importantíssimo para nós. Coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a sua própria destruição. Ok, preste bem atenção nesse texto. O apóstolo Pedro diz que Paulo escreve textos, alguns textos são realmente difíceis de entender, mas não são impossíveis. Ok. E esses textos difíceis são aqueles arrogantes e os ignorantes que torcem para a sua destruição, mas eles não torcem somente os textos difíceis, eles torcem também os textos fáceis. E aí a lição vem nos mostrando de que maneira eu posso trabalhar textos que aparentemente se contradizem um com o outro. Se no Velho Testamento Deus diz para guardar o sábado, Deus não pode dizer uma outra coisa agora no Novo Testamento, porque a própria Escritura diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No livro de Salmos, capítulo 89, verso 34, diz lá: eu sou o Senhor vosso Deus e não mudo, jamais alterarei o que saiu dos meus lábios, disse Deus. Então, quando você pegar algum texto que aparentemente está confrontando com outro texto, você tem que fazer algumas coisas. A parte do domingo fala de possíveis razões para aparentes contradições. A Bíblia, ela não tem nenhuma contradição. E a gente precisa entender isso. E aí a orientação de Isaías, capítulo 28, verso 10, é nós buscarmos outros textos que falam do mesmo assunto, para que a gente possa comparar. Não é isso que Isaías 28, verso 10 diz? Porque é texto sobre texto, né? Preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouquinho ali e um pouquinho aqui, certo? Então, esta é a maneira que eu devo estudar a Bíblia. Eu não posso achar que a Bíblia está se contradizendo aqui, agora, nesse ponto da Escritura. Nós tínhamos um grupo, eu participava de um grupo que se autodizia grupo evangelístico no Zap, mas era um grupo que foi instaurado para combater a igreja adventista. E numa das vezes que eu falei no grupo, eles citaram esses textos que eu citei para vocês, dizendo que não era uma contradição, era a afirmação de Paulo. E a orientação nossa para eles era o seguinte: quando você achar que um texto está em confronto com outro texto, você desconfie de você mesmo. Desconfie de você mesmo. É isso mesmo. Desconfie de você mesmo e busque, pelo poder de Deus, a interpretação correta e completa, porque o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, que inspirou os profetas e os autores da Bíblia a escrevê-las, Ele está disposto a nos dar a elucidação das Escrituras, amém?
Muito bem. Mas eu preciso ser sincero. Eu preciso ter uma abordagem sincera da Bíblia. Certo? E de que maneira é isso? Na nossa lição tem um parágrafo que eu quero ler. O segundo parágrafo aí da parte de segunda-feira. As pessoas sinceras lidam com as dificuldades da Bíblia de tal maneira que são cuidadosas em não apresentar informações fora do contexto. Não é assim? As pessoas vêm com um texto para a gente, nós damos a nossa interpretação só para a pessoa ficar satisfeita conosco? Isso está errado. Eu tenho que buscar, à luz da palavra de Deus, o que aquilo está escrito, não a minha interpretação. Então precisa de sincera humildade. É muito melhor aguardar uma resposta sustentável para uma dificuldade do que tentar apresentar uma solução evasiva ou insatisfatória. Último parágrafo, parte segunda-feira. Pessoas cuidadosas desejam sinceramente conhecer a verdade da palavra de Deus e, portanto, constantemente se certificam que não chegaram à conclusão precipitada com base em conhecimento limitado ou evidência frágil. Qual é uma outra situação que pode causar, então, contradição? A falta de humildade, né? Falta de humildade, parte de terça-feira. Os benefícios dessa humildade de pensamento são mútuos. Olha só. Aquele que é humilde, ele está disposto ao quê? A aprender. O arrogante não, mas o humilde está disposto a aprender. E quando nós buscarmos as Escrituras, nós temos que, com sinceridade e com humildade, buscar aprender. Porque eu conheci muitas pessoas que estudavam a Bíblia por alguns motivos, não para aprender. Estudavam a Bíblia para confrontar as suas teses com as nossas teses. Outros estudavam a Bíblia apenas para pregar a palavra, para pregar a Bíblia, para pregar, fazer sermões, nunca para conhecer, nunca para aprender. Outra abordagem é a determinação e paciência. Por que determinação e paciência? Porque eu preciso ser determinado naquilo que eu busco. Se é realmente a minha vontade, se é o meu desejo, eu preciso ser determinado. Amém? E nas Escrituras não são diferentes. Se eu quero conhecer algo nas Escrituras, eu não posso me satisfazer sem antes conhecer aquilo que eu estou buscando. Porque há umas características, né, dessa igreja, a igreja adventista do sétimo dia. E uma delas é a paciência, né? Paciência. Então, com muita perseverança e paciência, nós precisamos estudar a Bíblia até acharmos as pérolas que estão escondidas neste livro. Amém? E outra coisa também, e o que é mais importante, é nós entendermos que a Bíblia ela não precisa de intérpretes. Eu não preciso de outros livros para interpretar a Bíblia. Seguindo o conselho de Isaías 28:10, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a própria Bíblia tem a sua interpretação. O livro de Apocalipse, ele é revelado pelo livro de Daniel. É mais ou menos assim a Bíblia. Nós não precisamos de livros extras para compreender a Bíblia, porque a Bíblia ela é autoexplicativa, a própria Bíblia. E também precisa ser uma atitude de oração, porque somente com a oração o Espírito Santo vai revelar a nós aquilo que Deus revelou aos seus profetas. Muito bem. Quando a palavra de Deus é aberta sem reverência e oração, quando os pensamentos e afeições não estão centralizados em Deus, nem em harmonia com a sua vontade, a mente fica obscurecida pelas dúvidas. O próprio estudo da Bíblia fortalece o ceticismo a essas pessoas.
O inimigo apodera-se dos pensamentos e sugere interpretações incorretas. Sempre que os homens não buscam, por palavras e atos, estar em harmonia com Deus, por mais preparados que sejam, estão sujeitos a errar em sua compreensão das Escrituras. Não é seguro confiar em suas próprias explicações. Os que abrem as Escrituras para encontrar discrepância não têm conhecimento espiritual. Com visão distorcida, verão muitas razões para dúvida e descrença em coisas que são realmente claras e simples. Que o Senhor nos abençoe. Que Deus nos abençoe com oração, com humildade e com persistência, buscar o conhecimento de Deus e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Vamos ajoelhar e vamos orar mais uma vez. Ó Pai querido que estás nos céus, nós te somos gratos pela Tua palavra, te somos gratos pela revelação que o Senhor deixou através da Santa Bíblia. E lhe pedimos, Senhor, agora, em nome do Senhor Jesus, que coloque no nosso coração e nossa mente o desejo, a vontade, o anseio de estudar a Tua palavra com oração, com sinceridade, com humildade, mas também com persistência, para que em nome do Senhor Jesus nós possamos extrair lições para o nosso crescimento espiritual, para a nossa libertação, para a nossa salvação e para o crescimento e avanço da Tua obra nessa terra. Por isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, perdoe os nossos pecados e derrame sobre nós o poder do Espírito Santo, para que possamos ser diligentes estudantes da Tua palavra, para que possamos, através dela, orientar e ordenar as nossas vidas, a vida da nossa família, mas também na vida daqueles que o Senhor enviar até a nós. Suplicamos a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu cuidado, e também, Senhor, agradecemos ao Senhor por todos que estão aqui, todos que estão neste momento aqui, de maneira especial pela irmã Semiramis, que o Senhor conduziu até este templo, que o Senhor cuidou dela nesses dias que ela esteve internada. Louvado seja o nome do Senhor. Continue abençoando aqueles que estão enfermos, continue abençoando aqueles que estão ainda internados, e obrigado pelas vitórias que o Senhor tem nos dado por Jesus. Amém.